Queridos alunos do Desenrolado.com, Diego Leitão novamente com vocês, com o objetivo de desenrolar essa fantástica matéria que é física e que certamente vai te ajudar a conseguir a sua vaga na universidade. Gente, eu preparei essa primeira lousa para a gente poder começar a análise de como as imagens se formam quando os objetos são colocados na frente de um espelho plano. Para a gente poder entender muito bem isso, eu quero que você fique atento a um tipo comum de incidência. É a incidência normal. Isso significa que a luz vai bater no espelho, formando já 90 graus com a superfície do espelho. Olha que interessante. Neste caso, eis aqui o meu espelho plano. Os cabelinhos identificam que a face refletora é a oposta a eles, e aí a gente já fica mais ou menos certo de que aqui é a frente do espelho, de tudo que está daqui para cima, eu posso colocar um objeto, porque o espelho vai me dar uma imagem, mas aqui representaria a parte que está atrás do espelho, ou, como alguns dizem, dentro do espelho. Não há como você colocar um objeto ali tentando visualizar uma imagem. Este raio de luz é o raio que vem proveniente do ambiente, e note que ele já está chegando no espelho, formando um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Professor, então, dá para eu perceber que esse raio incidente já está em cima da reta normal. Ora, nós definimos o ângulo de incidência como sendo o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Mas se o raio incidente já está em cima da reta normal, então o ângulo de incidência seria 0 grau. A primeira lei garante que a luz, ao ser refletida, deve formar com a normal o mesmo ângulo que é o de incidência. Pois então, neste caso, a luz vai bater e deve voltar exatamente sobre si mesma. Me acompanhe, ó? A luz bate e volta sobre si mesma. Muito bem, na próxima lousa veremos exatamente as imagens. Muito bem, um ponto de luz, ou seja, uma fonte pontiforme, um pinguinho como esse que está aqui, um vagalume no meio do escuro. Pronto, é só isso. Nós temos aqui o nosso espelho plano e essa é a fonte de luz. Professor Diego Leitão, para quantas direções este ponto de luz vai emitir a luz? Ora, para todas as direções, mas bastam 2 raios para nós obtermos a referente imagem desse ponto. Como eu expliquei para vocês, a incidência oblíqua e também a incidência normal, vai ficar muito fácil de a gente obter a imagem desse ponto através do espelho. Vamos lá? Vamos começar tomando um raio que partirá da fonte e que vai incidir no espelho perpendicularmente ao espelho plano. Vejamos, olha só. Muito bem, este é o raio de luz incidente. Ele vai bater neste ponto. Professor, esse aqui é o ponto de incidência. Como o ângulo é de 90 graus, a luz vai bater e deverá voltar sobre si mesma. Excelente! Então, a luz bate e volta sobre si mesma. Para facilitar a nossa compreensão, eu vou pontilhar aqui, ó. Isso, pontilhei. O que é que esse pontilhado representa? O prolongamento da luz refletida. Veja bem, ó, a luz bate e volta. Portanto, isso é o prolongamento do raio refletido. Guarde bem isso que eu acabei de falar. Agora, outro raio de luz poderá, me acompanhe bem, veja, ó, sair do ponto de incidência, muito bem, e veio inclinadamente incidir bem aqui nesse pontinho, um novo ponto de incidência. Temos que fazer o traçado da reta normal, aqui está ela, excelente, e esse raio de luz agora vai voltar ao mesmo ambiente, sendo refletido. Ótimo!
Professor, você tinha dito que o ângulo de incidência, vejam este aqui, sempre deve ser igual ao ângulo de reflexão. Exato. Se esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa. Bom, esse é o raio refletido e agora eu te pergunto, cadê o prolongamento do raio refletido? Façamos muita calma nessa hora, vamos lá? Ai, 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 professor, será que você vai conseguir? Excelente. Esse ponto que você acaba de ver, ele é o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Veja, esse era um dos prolongamentos dos raios refletidos, daquele que incidiu normalmente, e esse aqui, ó, é o prolongamento desse raio refletido, pois no cruzamento dos prolongamentos está exatamente a imagem desse objeto. Professor, é muita sorte. Que legal, gente. Isso é a pureza da física, tá? O objeto e a sua respectiva imagem. Agora um segredo fascinante para você. Aonde está essa imagem? Na frente do espelho ou atrás do espelho? Lá dentro do espelho. Gente, todo mundo se olha no espelho diariamente. Nossa imagem fica exatamente lá dentro do espelho. É por isso que ela é chamada de imagem virtual. Ela não é formada por raios de luz, ela é formada por prolongamentos de raios de luz. Isso é muito fácil. É exatamente esse o critério que eu vou usar para discernir a imagem como sendo virtual. Alguém aí, por acaso, tem o poder de levar a mão lá atrás do espelho, lá dentro do espelho, para apalpar a sua própria imagem? Não, eu sei que ninguém tem esse poder. É uma característica da imagem virtual. Ela não pode ser projetada numa tela. Não há como eu usar um anteparo, uma folha, um quadro, uma lousa, para projetar uma imagem que seja uma imagem virtual. Ela sempre vai estar dentro do espelho, atrás do espelho. Uma outra característica muito importante para a gente perceber aqui é a seguinte, ó. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Esse aqui também. Aí bem aqui é 90 menos alfa, já que aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa. Então esse ângulo aqui, para completar os 180 graus de um triângulo, é alfa. Esse aqui é 90 menos alfa, esse aqui é alfa e esse aqui também é alfa, ó. Vejam, alternos internos. Beleza. Professor, o triângulo de cima e o triângulo de baixo têm os mesmos ângulos, ó. 90 graus, alfa e 90 menos alfa. No de baixo, 90 graus, alfa e 90 menos alfa. Portanto, se o triângulo de cima e o de baixo têm os mesmos ângulos, eles são semelhantes, é isso que você está pensando. E mais ainda existe um lado comum ao triângulo de cima e ao triângulo de baixo. Por terem um lado comum, eles não são apenas semelhantes, eles são congruentes, ou seja, iguais. O triângulo de cima e o de baixo são exatamente iguais um ao outro. Portanto, esse lado é comum, essa medida é igual a essa aqui e essa medida é igual a essa. O que é que eu estou querendo mostrar para você? Veja bem, isso representa o quê, meus caros alunos? A distância do objeto até o espelho. E o que é que isso aqui representa, queridos estudantes? Ó, a distância da imagem até o espelho. Você já pôde concluir, percebi daqui. Objeto e sua respectiva imagem equidistam do espelho, ou seja, a distância do objeto ao espelho é a mesma que de sua respectiva imagem ao espelho. Isso sempre vai acontecer. Quando você está diante de um espelho plano, se maquiando, se olhando ou mesmo contemplando alguma coisa, você vê a imagem exatamente atrás do espelho ou dentro dele a uma mesma distância que o objeto se encontra. Isso é fundamental em espelhos planos. Excelente! E agora a gente vai ver a imagem de um corpo extenso. Não é mais apenas um pontinho de luz.
Um exemplo clássico e fascinante é o da letra F. Vamos lá. Eis aqui o nosso espelho plano. Notem os cabelinhos. Então, este lado esquerdo é o lado da frente do espelho e o direito seria atrás dele. Gente, eis aqui um ponto. Aonde estaria a imagem desse ponto? Exatamente a mesma distância, sendo que lá atrás do espelho seria esse ponto aqui. Aí, professor Diego Leitão, se eu pegar esse ponto, ora, daqui até o espelho temos uma distância. Portanto, lá atrás teremos o ponto que se refere à imagem dele. E assim continuaremos. A imagem desse ponto é esse aqui, a imagem desse ponto seria aqui, e respectivamente, de uma tal maneira que fica muito claro para nós a formação da imagem do corpo extenso. Uma curiosidade, essa imagem é batizada de enantiomorfa. Uau, que palavra sensacional! A propriedade é enantiomorfismo. Ela diz respeito à inversão lateral. As letras vão ficar invertidas não de cima para baixo, e sim lateralmente. Para que isso fique bem claro na sua mente, nós trouxemos, pensando em desenrolar tudo isso com você, um exemplo muito legal. Imaginem só este espelho plano e você está usando uma camisa com a palavra, tcharam, aprovação. Como a sua palavra aprovação será lida no espelho? Ah, tá dando para ver daí, ó? A palavra aprovação com as letras invertidas lateralmente. Professor, deixa eu entender melhor. Pronto, para você entender melhor, veja desenrolado.com na sua camisa. Você que veste a camisa do nosso curso, vai lá, se coloca diante de um espelho e de repente, uau, que legal! Veja o enantiomorfismo aparecendo diante de um espelho. Essa propriedade tem uma finalidade muito interessante. Ambulâncias, carros de bombeiro, carros da polícia, transporte escolar, geralmente escrevem no painel do carro as letras ao contrário, invertidas lateralmente. Qual é o objetivo disso? Olha que coisa mais caível no vestibular. Estou sentindo cheiro de questão de prova. Por que que se usa isso em transporte escolar, bombeiro, polícia, enfim, ambulância? Qual o motivo? A pessoa que vai na frente, usando o seu espelho retrovisor, ao ler as palavras que estão refletidas no carro de trás, ao contrário, vai poder visualizá-las corrigidas. É só isso. Essa é a razão. Bom, então, para fechar, me acompanhe. Através de um espelho plano, nós teremos uma imagem virtual, porque ela é formada pelos prolongamentos dos raios e se encontra dentro do espelho. Direita, o objeto está de cabeça para cima e a imagem também. Note que o tamanho é o mesmo, o tamanho do objeto F e de sua imagem, do objeto e de sua imagem é exatamente o mesmo tamanho. Nós podemos falar em uma palavra simetria, o que diz respeito a quê, professor Diego Leitão? Muito simples. O objeto e sua imagem estão posicionados simetricamente em relação ao espelho, a uma mesma distância. E, finalmente, a imagem é também enantiomorfa. É isso aí, meus caros alunos. Não tem para ninguém. Com isso, certamente eu estou sentindo o cheiro de aprovação. Um beijo para todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!